Olá, mulher com palavra, geração com palavra. Eu vim compartilhar com você o meu testemunho de cura e cuidado de Deus. Há 3 anos atrás, eu tive um pequeno sangramento recorrente, então eu procurei um médico gastro e ele fez uma bateria de exames. E nessa bateria de exames que ele fez, ele diagnosticou que eu tinha uma doença chamada polipose adenomatosa familiar. Por conta do seu nome, da sua origem, ele precisou investigar os membros mais próximos da minha família. Então, os meus pais se submeteram ao mesmo exame de colonoscopia para ver da onde que vinha, de quem vinha, de qual membro vinha essa doença. Porque ela é uma doença que passa de geração para geração. Meus pais fizeram os exames e, graças a Deus, eles não tiveram o mesmo diagnóstico, eles não têm a doença. Então, a conclusão é que a doença foi uma mutação no meu DNA. E da minha geração em diante, os membros da minha família precisam ser diagnosticados a partir dos 12 anos, precisam começar a fazer um acompanhamento de colonoscopia. Enfim, com o diagnóstico dessa doença, ele começou a estudar o meu caso com mais outros médicos, um médico oncologista, um proctologista, até que ele me encaminhou para um proctologista, que é o melhor proctologista de Maringá, e aí começou os milagres. Já não bastava, né, o diagnóstico precoce da doença, né, porque foi realizada uma biópsia e ele viu que os pólipos, eles ainda eram um adenoma de grau baixo, eles iam evoluir para um câncer, mas eles ainda não eram câncer. A doença já tinha vestígio em outros órgãos do meu corpo, porém, ainda não era caracterizada uma metástase por não ter um quadro de câncer. Então, eu fui a esse proctologista, com uma esperança muito grande de receber uma boa notícia, né? Mas logo de cara eu cheguei lá, ele estava me esperando com outros 2 médicos. Ele não atende o meu plano de saúde, quem atende é o médico residente dele, mas em todo momento e até hoje ele está presente em todas as consultas, ele esteve presente na minha cirurgia e ele foi um médico muito abençoado que Deus colocou na minha vida. Aqui em Maringá, quando se fala nessa doença ou nessa especialidade, quando se fala em doenças que acometem o intestino, ele é referência na cidade de Maringá. Então, eu vi assim mesmo um cuidado de Deus me encaminhando e me dando direção, né? Levantando pessoas, né, médicos, para serem bênção na minha vida. Então, depois desse diagnóstico, é claro que me vieram muitas perguntas à minha mente, o porquê eu, né, o porquê aquilo naquela hora. Eu tava no meu primeiro ano de casamento, eu tava no meu último ano da faculdade, né, então era muita coisa que passava na minha cabeça. Enfim, né, ok, recebemos o diagnóstico. Eu tive conversando várias vezes com o médico. Ele tinha muito medo de eu não optar por fazer a cirurgia, porque era o meu direito, mas é claro, né, que desde o primeiro momento eu sim, né, decidi por fazer a cirurgia, porque nós precisávamos retirar o órgão, né, todo o intestino grosso, para não acontecer que evoluísse para um câncer, e se evoluísse para um câncer, eu já ia ter metástase no meu corpo, né? Então, nós fizemos a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia dia 8 de agosto, uma segunda-feira, e o meu milagre começou desde o centro cirúrgico, né? A minha cirurgia durou 10 horas e o médico disse que foi surpreendente porque durou metade do tempo que ele esperava. Foi uma cirurgia tranquila. Tinha uma UTI me esperando assim que eu saísse do centro cirúrgico, mas tinha uma igreja orando por mim, né? E eu até me emociono de falar deles. Tinha gente lá na frente do hospital, na recepção, dando força para minha mãe, força para o meu marido recém-casado, né? Orando ali o tempo inteiro por mim, por nós.
E eu saí do centro cirúrgico e já fui direto para o quarto receber o carinho deles. Né, eu passei por muitas lutas, né, na primeira noite, muitas lutas também nos dias que eu fiquei internada. Eu fiquei quase 2 semanas internada ao todo. Eu vim para casa, depois no dia seguinte eu precisei retornar para o hospital, porque eu não conseguia me alimentar, eu tinha receio, mas eu precisava me alimentar. Então, eu tinha um risco de desnutrição muito grande, né? Mas Deus foi cuidando de cada detalhe. Eu comecei a ser acompanhada por uma nutricionista, ela me receitou um suplemento alimentar que ele durava 4 dias e custava R$ 50 a lata na época. E a minha igreja e a minha família me abençoou com esse tratamento por 1 ano. Né? Então, assim, eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe na minha vida, né? Em todo momento que eu passei. Eu tive sim os meus momentos de questionamento, mas eu tinha uma paz que excede todo entendimento, que parecia que aquilo era comigo, mas ao mesmo tempo não era comigo, porque eu não tinha uma angústia, uma aflição tão grande de quem estava vivendo aquela situação. Era como se eu vivesse anestesiada, mas eu creio mesmo que eu estava anestesiada pela graça e pelo cuidado de Deus. E você deve estar se perguntando como que é a minha vida hoje. Hoje eu vivo uma vida normal, uma alimentação normal, tudo normal, né? E se você perguntar para o meu médico como pode isso, ele vai falar que é um milagre, porque nem ele sabe acreditar, nem ele sabe explicar como isso, né? Era para mim estar usando uma bolsa de colostomia, não precisou, não houve necessidade, então a minha vida é normal, normal. Eu faço acompanhamento, lógico, com todo o cuidado, mas eu creio acima de tudo na minha cura e no meu milagre, né, em cada detalhe. Eu creio também na minha cura e no milagre sobre a vida da minha família e das gerações seguintes, né? Eu creio nisso, né? Então, porque eu tenho um Deus muito maior do que eu posso imaginar. Né? E hoje, então, eu vivo essa vida. Hoje, o meu plano, né, o meu propósito, o meu objetivo, o meu sonho é ser mãe. E eu creio que esse vai ser mais um milagre de cura que Deus vai realizar na minha vida. E eu posso compartilhar com você uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração, né? Eu gostava muito de uma música que fala assim: não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Essa foi a única certeza que eu tinha na minha vida. Que não importava o resultado, né, do pós-cirúrgico, porque eu entrei no centro cirúrgico e eu não sabia como eu ia sair. Eu não sabia como ia ser a minha vida depois do pós-cirúrgico. Né? Mas eu o adorava pelo que ele era, não pelo que ele iria fazer na minha vida. Né? Então, não importa o que você tem passado, a angústia, a aflição que você tem passado. Às vezes, o que eu passei nem se compara ao que você tem passado hoje, a doença ou o problema que você tem enfrentado hoje. Mas não adore Deus pelo que ele faz. Adore a Deus pelo que ele é. E você vai entender, reconhecer, e você vai receber o cuidado, a cura e o milagre dele em cada detalhe na sua vida.